bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Mazuco, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior, Felipe Coutinho e a proposta da CBF para o Campeonato Brasileiro de 2020. Então acompanha aí que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo com o Vasco. Vai! Obrigado você, amigo, que compartilha o vídeo, que se inscreveu, que ajuda o canal a crescer dando seu joinha. Obrigado mesmo que está sempre compartilhando aí nas redes sociais que eu tenho visto. Muito obrigado. Obrigado também você que acessa o nosso site, blog, que está aí nas descrições aí. Entra aí que a gente coloca notícias diárias e muitas notícias por dia de tudo que acontece, vai acontecendo durante o dia, a gente vai colocando lá no site. Valeu? Vamos falar sobre o Mazuco, nosso primeiro assunto. Mazuco, que tem o contrato dele se encerrando agora em abril, maio. A diretoria ainda não sabe se vai renovar com o dirigente. Eles ainda estão vendo ainda, tem esse problema todo aí do coronavírus. E não sabe se na verdade se o Mazuco vai ter tanta força como tinha antes. Porque antes não tinha o vice-presidente de futebol e não tinha o coordenador técnico, era só ele. Hoje tem essas duas funções. Eu sinceramente não sei se é necessário três profissionais para fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o vice de presidente tem mais ou menos o mesmo papel que teria o Mazuco. E a CBF divulgou hoje que tem nada mais nada menos do que 35 modelos diferentes para a disputa do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso mesmo, 35 modelos diferentes. Isso contando que o campeonato comece em maio. Se o campeonato começar, por exemplo, em junho, as opções diminuem um pouco e por aí vai. Então eles têm essas opções de meses. Foi bem elaborado pela CBF, tá? Parabéns. Elaborou como se fosse... não saber o início do Campeonato Brasileiro. E eles fizeram o correto. Então eles fizeram uma tabela como se fosse começar em maio, uma outra como se fosse começar em junho e por aí vai. E esse é o correto, porque até agora não se sabe quando o campeonato vai voltar. Eles têm a previsão de que volte em maio, mas ainda está muito difícil, não tem como cravar isso. Felipe Coutinho volta aos noticiários do Vasco, agora em relação a uma troca com o Chelsea. Tem muita gente comemorando, eu não sei por que estão comemorando essa troca com o Chelsea. O Barcelona mandaria o Felipe Coutinho e o Chelsea mandaria um jogador para o Barcelona. Se isso acontecer, o Vasco vai perder muito dinheiro. Provavelmente o Felipe Coutinho valha mais do que esse outro jogador. Mesmo assim, a quantia de diferença seria mínima. O Vasco receberia muito menos referente a esses 2,5% que tem como formador do jogador. Então a gente não pode torcer que role essa troca. O Felipe Coutinho tem que ser negociado, em definitivo tem que ser vendido, se possível a preço cheio, dá mais ou menos uns 800, 900 milhões de reais, que aí sim o Vasco ganharia mais ou menos aí uns 20 milhões de reais. Então vamos torcer para que essa troca entre o Chelsea e Barcelona não ocorra. E por último, a CBF e a CND, que é a Confederação Nacional de Clubes, estão em reunião, provavelmente sexta-feira agora, hoje é quarta, depois de amanhã, terá uma definição sobre a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A, B e C para o exterior. Isso mesmo, os campeonatos do Campeonato Brasileiro A, B e C serão transmitidos para outros países. A quantia é muito pequena, mas mesmo assim os clubes acham que seria uma boa devido à divulgação dos seus nomes, a possíveis vendas de patrocinadores. Seria mais fácil porque abrangeria não só o Brasil, mas outros países. Você conseguiria vender um pouco mais caro para estampar a marca na sua camisa. Então os clubes estão voltados para aceitar. Apenas o Atlético Paranaense que foi contra. Essa quantia é dividida
entre todos os times da Série A ganhariam 75% desse valor, que são 40 milhões de dólares. Então, 40 milhões de dólares por 3 anos. Pelas contas, cada time da Série A ficaria com apenas 3 milhões de reais. Muito pouco, mas eles querem aceitar por esse motivo que eu falei, e também porque daqui a 3 anos eles consigam, os clubes tendo audiência lá fora, eles consigam negociar por um valor mais alto, e além disso, levaria a imagem do clube, né, lá para fora, mostraria a camisa do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Santos, para outros países, que é o que não acontece hoje. É muito difícil quem está no exterior ver o Campeonato Brasileiro. A gente vê os campeonatos deles, mas eles não veem os nossos campeonatos. Então, eles estão voltados, e é o que tudo indica que sexta-feira vai ser fechado esse negócio do direito de transmissões do Campeonato Brasileiro serem passados para o exterior. Valeu, galera! Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Acesse lá o nosso site, está logo aí abaixo aí nas descrições. Entra lá, todos os dias temos notícias diárias, e muitas notícias diárias de tudo que acontece com o Vasco e com o futebol nacional, que tem a ver com o Vasco. Tipo essa notícia que eu acabei de dar agora, tem lá no site. Valeu? Muito obrigado aí, porque Vascaíno tem voz, e eu fui!